Oi, galerinha, tudo bom? Estamos aqui de novo para fazer mais uma etapa, então, explicar, né, mais uma etapa do relatório de estágio, da disciplina de estágio do Maria Rita Flor, aqui de Bombinhas, né, do curso técnico em hospedagem, certo? Hoje nós chegamos na quarta etapa, manutenção e higiene, tá? Hoje é 19 de abril, a gente recebeu agora de manhã a entrega da etapa 3 e está passando para vocês agora, então, a etapa 4, né? Desse relatório que a gente vem fazendo semanalmente aí, certo? Alguns alunos não entregaram nenhuma das três primeiras etapas, e isso vai deixando a gente um pouco aflito, né? Nós vamos deixando essas mensagens no Classroom, lá onde a gente tem a plataforma direitinho organizada, como nós mostramos para vocês em sala, e a gente vai ficando um pouco aflito porque vai começando a ficar difícil da pessoa alcançar depois, certo? Em compensação, temos pessoas que fizeram as três etapas no prazo, já pegaram o jeito, né? E eu acredito que agora também já devam ter menos dificuldade para fazer cada etapa de cada semana, porque vai ficando acostumado, vai ficando mais fácil de fazer, certo? E a ideia é exatamente essa, a ideia é que vocês se acostumem e que vocês, aos poucos, vão fazendo cada vez mais simplificadamente, até chegarem, inclusive, em redações de Enem, de vestibular, e não terem dificuldade para fazer textos, certo? Vou, então, aqui já, como de costume, projetar minha tela para vocês verem, então, a etapa de manutenção e higiene, certo? Se vocês ouvirem um tec, 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 aí é o professor Luiz aqui do lado, corrigindo os trabalhos, que ele tem feito isso sempre até com mais agilidade do que eu, e é legal porque aí fica sempre em dia, sempre organizadinho, tá bom? A gente vai fazendo juntos. Vamos lá então, etapa 4, manutenção e higiene. Aqui, galera, como eu falei em sala para vocês hoje, provavelmente vocês vão ter que fazer mais informações buscadas diretamente ou da observação de vocês, ou de uma entrevista, de uma visita que vocês façam novamente à empresa, né? Aquelas pessoas que anotaram, que fizeram o diário de bordo, como a gente orientou lá na época que vocês saíram para a parte prática, essas pessoas vão ter mais facilidade. E aquelas que não fizeram, talvez esqueçam, talvez não tenham as informações necessárias, vão ter que ir buscar na empresa, tá bom? Quando a gente fala de manutenção, a gente está falando de tudo aquilo que precisa ser cuidado para para ficar sempre do mesmo jeito que era originalmente. Ou seja, quando a gente pega um carro, por exemplo, de exemplo, né? A manutenção é você trocar o óleo sempre nos prazos que a concessionária manda trocar, você verificar se os pneus estão sempre cheios do jeito que tem que ser, você verificar se as pastilhas de freio foram trocadas, né, na frequência que precisam ser trocadas, porque aí o carro está sempre inteirinho, sempre parecendo um carro 0 km, certo? Se você não faz isso, se você pega o carro na concessionária e só vai usando, não troca o óleo, não troca as pastilhas, não faz essa manutenção preventiva, a chance dele quebrar, dele dar problema, dele dar um tilt, é muito maior, né? Então, manutenção é isso, certo? Higiene é outra coisa. Higiene são os cuidados de limpeza que a gente tem. Então, você pode, por exemplo, ter um carro que seja bem mantido na concessionária, que faça todas as revisões e tal, e é um carro que vive empoeirado, vive sujo, vive com restos de pacote de bolacha por dentro, essas coisas assim, certo? E pode ser o contrário também. Pode ser que o carro esteja um brinco por fora, sempre lavadinho, sempre bonitinho, e as manutenções estejam em atraso, as manutenções não estejam feitas do jeito certo, né? Então são coisas separadas, certo? Na empresa onde você fez o estágio, a mesma coisa. Manutenção é uma coisa, higiene é outra, e a gente precisa que vocês observem as duas questões, tá? Então você vai falar como é que é a ventilação nos espaços, ou seja, tem cheiro de mofo? Não tem cheiro de mofo? Tem janelas? Não tem janelas? Tem ar-condicionado? Não tem ar-condicionado? Porque, por exemplo, você vai num shopping center.
No shopping center não tem janela. Quase nenhum shopping center tem janela, né? Mas são espaços bem ventilados, com ventilação mecânica, com ar-condicionado e tal, mas são espaços bem ventilados, certo? Já outros lugares, embora tenha janelas, as janelas são pequenas, as janelas estão emperradas, não abrem, e aí mesmo tendo a janela, o lugar fica pouco ventilado, né? Então a gente quer que vocês façam toda essa análise, certo? Não apenas da recepção, dos espaços comuns da pousada ou do salão, se for no restaurante, não só no espaço dos clientes, mas em todos os espaços que essa empresa tiver, tá? Então, áreas comuns, quartos, cozinha, espaço exclusivo dos funcionários, área externa, enfim, todos os locais que essa empresa tem, tá? Espaços abertos ao público, espaços só dos funcionários, como é que eles são, tá certo? E aí, se tiver algum espaço mais abafado, mais quente, ou mais úmido, mais mal arejado, você vai descrever para a gente qual é esse espaço e por que que ele não é ventilado, tá? Com a iluminação, a mesma coisa. Você vai pegar e vai ver. Os espaços são bem iluminados? Não são? Por exemplo, aqui agora eu estou gravando numa sala sem a luz acesa, né? Eu estou de frente para uma janela e eu acredito que vocês estejam me enxergando bem, né? Acho que o espaço é bem iluminado, mesmo sem iluminação artificial. Muitas vezes não dá, muitas vezes, mesmo a gente estando numa sala que tem janelas grandes, a iluminação não é tão boa. Então é isso que a gente quer que você analise, né? Uma menina falou hoje na sala durante a aula que na empresa onde ela fez estágio é tudo muito rústico. Então, mesmo limpinho, mesmo com as janelas abertas, fica um pouco mais escuro, um pouco mais, com uma carinha um pouco mais fechada. Mas aí é a característica do lugar. Então, aí você precisa descrever que esse lugar tem essa característica, né? Tem alguns restaurantes que são feitos para serem assim, mais intimistas, mais escuros e tal. É de propósito. E aí, se for esse o caso, aí não é um problema. Aí é uma questão de ser construído para isso, né? Então você vai analisar, tá? Como é a higiene? Aí aqui entra então na segunda questão. São espaços limpos? São espaços bem cuidados? São espaços bem mantidos? Qual a frequência com que eles são limpos? Qual é a frequência com que eles são organizados, né? Existem pessoas específicas para isso. Com um restaurante, por exemplo, muitas vezes é o garçom que limpa. Então ele limpa lá no começo e varre no final do serviço. Será que é o suficiente, né? As outras áreas, a cozinha, os quartos, os banheiros, enfim, quem que é responsável por organizar isso? Como que é feito? Quantas vezes por dia? Certo? Tem algum procedimento organizado? Tem alguma instrução fixa? Tem alguma orientação clara de como é que deve ser feito? Né? Você pega a esponjinha que lava a louça na pia, é a mesma esponja que você passa no chão e limpa o chão? Tem alguma organização diferente? Como é que isso é feito? Tá certo? O pano, né? O pano de prato, é o mesmo pano que seca o prato, é o mesmo pano que seca a mão, é o mesmo pano que passa no balcão. Como é que isso funciona? Certo? Então a gente quer que vocês reflitam um pouco sobre cada empresa, sobre a empresa onde você fez estágio. Tá bom? E uma última questão é se há algum cuidado prévio com os equipamentos. Como é feita essa manutenção? Então, assim, tem muitos lugares que só funcionam no verão. E aí, se você deixar um ar-condicionado desligado 8, 9 meses seguidos, quando for ligar de novo, ele queima, né? Mesma coisa com chuveiro, mesma coisa com outros equipamentos. Então, assim, existe uma manutenção preventiva, existe um cuidado com isso, mesmo as empresas que ficam abertas o ano inteiro. Tem áreas que usa, tem áreas que usa menos, né? A piscina, se você não limpar a piscina todo santa semana, ela fica verde, né? Então, mesmo que as pessoas não vão usar a piscina, isso precisa de uma manutenção constante. Essa manutenção é feita ou a piscina é esvaziada, né? Então, assim, a gente quer que você olhe esses cuidados, tá? E também com os equipamentos, né? Um computador, por exemplo, às vezes precisa ser levado para fazer uma limpeza, para fazer uma higienização, para fazer uma formatação, uma coisa assim. Então, tem esses cuidados prévios ou só quando quebra que é levado para o conserto, né?
Porque quando quebra, já chega, é o que eu estava falando, por exemplo, do carro, né? Pensa a Secretaria de Turismo. Se ela não faz a manutenção preventiva do carro, quando chega no dia que ele quebra, aí quem é que leva as pessoas para cima e para baixo? Então, esses cuidados devem ser feitos preventivamente para evitar que a gente chegue no ponto de quebrar, né? Na empresa onde você fez estágio, isso acontecia? Se acontecia, eu quero que você explique como é que é, tá bom? Então, essa etapa 4 é isso. Você vai ter que, talvez, investigar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais na empresa o contato para você saber como é que era feito, mas é super importante que vocês vão abordando, tá bom? Digo toda semana as mesmas coisas, mas é importante relembrar. Eu e o professor Luiz continuamos à disposição. Alguns alunos têm nos procurado no WhatsApp, têm mandado mensagem para a gente no Classroom, e é isso que deve fazer mesmo, certo? Perguntar nunca é demais, e pergunta nunca é boba. A única pergunta que é boba é aquela que nunca é feita, porque a gente não pode esclarecer, não pode resolver o problema. Bom, a gente vai se falando e até a semana que vem para a etapa 5. Um abraço.